pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes da gente entrar nessa parte da nossa conversa tão especial de hoje, eu gostaria de divulgar a campanha social Arrecada Mais Cariri, que está sendo realizada pelo time da Enactus, da Universidade Federal do Cariri. Para quem quiser conhecer melhor tanto o trabalho deles quanto a campanha, basta procurar lá nas redes sociais, no Instagram, @enactus.fca, ou então, para quem quiser fazer a doação direta, basta fazer pelo código QR que está no canto da tela. E agora, para a gente, de fato, né, e literalmente quebrar esse ovo tão estrutural e histórico, nós contamos com a participação de 3 nordestinos arretados, uma cearense, uma paraibana e outro pernambucano. E aí eu vou deixar com que eles se apresentem e a gente possa conhecer melhor cada um deles. Olá, Tati. Olá, Fran Carles. Olá, Letícia. Muito obrigada pelo convite, Leonides. Eu sou Tatiana Monteiro, sou advogada, especialista em direito do trabalho e previdenciário, e hoje estou como uma das advogadas do Centro de Referência da Mulher, de Juazeiro do Norte. Olá, pessoal. Meu nome é Fran Carles Genes, eu sou aqui de Oricuri, do estado de Pernambuco. Eu sou advogado, especialista em educação e gênero e direitos humanos, e também com especialização em criminologia. Atualmente estou como advogado de um dos órgãos do Estado, chamado ITERP, que é o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, e também sou professor de Ciências Políticas da FACHUSC, na cidade de Salgueiro, aqui em Pernambuco. Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Mello, eu sou psicóloga, sou mestra e doutoranda em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e sou pesquisadora nas áreas de gênero, violência contra a mulher e violência online. E agora, para a gente, de fato, começar a quebrar um pouco desse ovo estrutural, né, é importante lembrar que a violência de gênero ela está presente na cultura de todos os países, né, independente do seu grau de desenvolvimento, e isso pode ser expressado tanto em maior quanto em menor escala, né, e no Brasil isso não é diferente, claro que com suas particularidades. Porém, a cultura, né, culturalmente, esse comportamento ele vem sendo alimentado ao longo da história e também socialmente. E aí, para isso, né, eu gostaria de, inicialmente, pedir Fran Carles, que é especialista no assunto, para que ele pudesse falar um pouco mais sobre esse tema. Essas questões de violência de gênero são falas extremamente importantes, né? Porque, como nós já conversamos em alguns momentos, inclusive aqui nessa oportunidade, a gente sabe a importância de levar a população o conhecimento de fato que essas questões de gênero são faladas no nosso cotidiano. E as primeiras coisas que a gente precisa entender é justamente essa conceituação de gênero, né? Existem diversas acepções, mas assim, de uma forma bem sucinta e objetiva, o gênero é uma forma de identificação, é uma forma de construção social. As questões de gênero incluem diversas situações, né? Elas incluem as questões ligadas à homofobia, transfobia, mas a gente vai falar hoje sobre as questões da mulher. Então, falar sobre essa violência de gênero hoje é falar um pouquinho sobre essas violências que as mulheres elas sofrem e sempre sofreram ao longo de toda a sua existência. E isso é muito ligado a uma construção social que foi colocada como imposição para todas as pessoas e que isso respingou de forma muito evidente na figura da mulher. Né? Então, desde quando a gente tem no início das nossas vidas as coisas de menina, as coisas de menino, a mulher ela é responsável por ficar em casa, enquanto o homem é responsável por ir trabalhar. Então, desde muito cedo e de muitos tempos atrás, a sociedade ela construiu esse pensamento machista, né, de que as mulheres elas seriam pessoas que estariam sempre abaixo dos homens, né? E ainda nós temos até um aspecto racial que também a gente poderia depois falar um pouquinho sobre isso, porque aí a gente já traria uma outra discussão para a questão
das mulheres pretas, da questão dos homens pretos. Então, se teve essa construção e que, há muitos anos, vem tendo muitas pessoas que vêm lutando através dos movimentos, e a gente vai colocar como um dos destaques do movimento feminista, né, que aí vem lutando pelos ideais de igualdade, lutando contra essa ideia do patriarcado, né, lutando contra essa ideia do sexismo, né, e aí as mulheres, elas têm esse poder de fala, porque elas, de fato, sofrem, elas que sentem na pele toda essa construção social que foi feita, mas é importante a gente também ressaltar que os homens, eles estão nessa luta também em prol de uma sociedade mais justa e igualitária na defesa das mulheres. Afinal, você defender as mulheres é você defender a sua própria família, né? As mães, irmãs, todas as famílias, amigas, enfim, né? É entender que não existe esse patriarcado que foi construído. Então, dessa forma, nós temos os movimentos feministas que eles, há muito tempo, vêm ajudando a poder levar o conhecimento das violências que essas mulheres elas podem passar. E por que é importante falar isso, Leonidas? Porque muitas mulheres elas não conseguem identificar a violência que elas vêm tomando. Né? Existe uma grande parcela da sociedade que ainda acredita que a única forma de violência que pode existir é a violência física. Né? Por incrível que pareça, hoje mesmo, no meu âmbito familiar, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, fulano era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa muito boa, fazia muita coisa com Beltrana, mas nunca chegou a bater. Ou seja, existe muito enraizado essa ideia de que a única violência possível é a violência física, né? São as agressões físicas. E aí os estudos, eles demonstram, né, que não, que existem diversas formas de violência, né? Violência física, violência emocional, a violência virtual, que muitas vezes também é o que a gente também está debatendo sobre isso, que eu vou já também falar um pouquinho mais sobre a situação da legislação sobre isso. Então, existem diversas formas de violência. E aí, o que nós vemos buscando ao longo desses tempos é justamente a luta contra essas violências. Primeiro, na base do conhecimento, levando as pessoas o que, de fato, o que é o movimento, o que são a união das mulheres, né, a sororidade, o que realmente o movimento feminista ele busca, né, totalmente deturpado do que se tem na visão da grande maioria das pessoas. E nessa área do direito, né, trazendo agora mais para essa área do direito, o direito ele vem punir todas essas formas de violência. E aí nós temos o nosso Código Penal, nós temos algumas legislações que vão tentar punir essas atitudes de violência, esses crimes que são cometidos, mas aí a gente destaca, devido ao nosso espaço de tempo que a gente tem para falar, a gente destaca algumas legislações importantíssimas nesse cenário. Né? A primeira, a Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha ela é um marco muito importante. Não sei se vocês, as pessoas que vão nos ouvir aqui, já tiveram a oportunidade de conhecer a história da pessoa Maria da Penha, né? Ou como foi a luta para se conquistar. Né? Na verdade, o Brasil ele ganhou muito, o Brasil ele recebeu uma punição para ter uma legislação de proteção à mulher. Né? E aí foi criada a Lei Maria da Penha. Mas a história da Maria da Penha ela trouxe inúmeros benefícios para as mulheres. Então, por exemplo, o Brasil ele teve que colocar políticas públicas, que até Tati vai falar daqui a pouco, sobre programas de mulher. O Brasil teve que aumentar os incentivos à saúde da mulher, que o Brasil não tinha, na educação da mulher. Então, a Lei Maria da Penha ela traz um contexto social amplo, onde um desses contextos vai vir a questão da punição contra essas pessoas que praticam esse tipo de violência. Né? Então, a Lei Maria da Penha é extremamente importante. A Lei Maria da Penha, por alguns estudos, foi considerada a terceira lei mais eficaz que tem. E também um dos grandes passos que nós temos nessa questão da punição da violência contra a mulher é a questão do feminicídio, né? Ter colocado o feminicídio como uma qualificadora, ou seja, agora existe um aumento da punição pelo fato de você cometer um crime de feminicídio, ou seja, você cometer esse crime, né, o homicídio, e você matar, assassinar essa mulher pela condição dela de ser uma mulher. Então, assim,
Nós também temos algumas outras legislações importantíssimas, mas eu destaco essas duas assim que são grandes vitórias para essas questões de violência. Agora, pegando esse gancho do que Fran Carlos estava falando, né, especialmente sobre alguns pontos de enfrentamento e que as mulheres elas podem recorrer, como no caso da Lei Maria da Penha, eu gostaria de perguntar a Tati, né, quais as linhas de enfrentamento, quais alternativas e aonde as mulheres podem buscar, né, essa busca de proteção, aonde elas podem fazer essas denúncias. Boa tarde, mais uma vez. A questão da denúncia, o primeiro passo para ser feita a denúncia tem que ser pelo boletim de ocorrência, né? Em algumas cidades já existem as delegacias da mulher. Aqui na nossa região nós temos em Juazeiro e Crato. No Ceará, né? Eu estou pensando que todo mundo é de Juazeiro. Depois é que eu lembro que não é. Mas em nossa região nós temos em Juazeiro e Crato a Delegacia da Mulher, e no Ceará já tem em algumas outras cidades também. E nas cidades que não tem Delegacia da Mulher, faz esse boletim de ocorrência na Delegacia Civil. E aí, a partir desse boletim de ocorrência, é que serão feitos os demais procedimentos para a abertura de um inquérito, né? Uma das medidas que podem ser pedidas pela mulher no momento que ela vai fazer o boletim de ocorrência é a medida protetiva. O que é essa medida protetiva? A mulher, ao pedir esse instrumento jurídico, o juiz determina de que o agressor, ele não se aproxime dela por uma determinada distância, que isso vai ser definido de acordo com o grau da violência, do grau que ocorreu a violência. Se morar na mesma casa, o agressor vai ter que sair. Se morar perto, vai ter que sair. Se a mulher for ao supermercado e o agressor se aproximar, também ele não poderá. Mas para a efetivação dessa medida jurídica, existe também o empoderamento da mulher de saber que essa medida só será efetiva se no descumprimento dela também ocorrer a denúncia desse descumprimento. Então, é um processo bem delicado e dolorido, né, como já disse Letícia, de que a mulher vai ter que ter a força de denunciar, de ter a coragem de pedir a medida protetiva, até mesmo sob ameaças, e no descumprimento dessa medida, ela também terá que denunciar o descumprimento da medida. Então, é algo que tem que se ter conhecimento dos direitos e também uma rede de apoio bastante acolhedora, né, para essa mulher vítima de violência. Nesse momento também do boletim de ocorrência, é perguntado se ela quer representar contra o agressor, que é essa representação. É a abertura do processo judicial, né? E a partir daí é que ela vai processá-lo por inúmeros crimes que ele, porventura, tenha cometido contra ela, que geralmente não é só um, e o principal e primeiro deles é a violência psicológica. Depois da violência psicológica, geralmente vem a física e por aí vai. Levando agora para as políticas públicas, em algumas cidades existem os centros de referência da mulher. O que é esse centro de referência? É um equipamento público que tem atendimento multiprofissional de psicólogas, advogadas e assistentes sociais, né, que todos os profissionais que trabalham no centro de referência da mulher são mulheres, né, e elas têm o principal, como é que eu posso dizer? Acolher essa mulher, fazer uma primeira escuta muito profissional e, de acordo com o que ela vem a apresentar, ela é direcionada para o acompanhamento psicológico, se tiver vulnerabilidade social. Alguns encaminhamentos ou procedimentos da assistência social são feitos também. E é importante frisar que o Centro de Referência da Mulher, ela atende toda e qualquer mulher, independente de sua classe social, né? E também não precisa ter feito o boletim de ocorrência para procurar o Centro de Referência. Muitas mulheres procuram o CRM para se empoderar dos seus direitos, saber o que pode ser feito.
Muitas delas nos procuram aflitas para saber, mas se eu pedir a medida protetiva e se ele fizer isso, elas não sabem, elas estão tão abaladas psicologicamente que não têm condições de pensar uma linha reta de como é que vai acontecer ou não, e a gente dá todas as alternativas do que pode acontecer após essa primeira denúncia, né? E muitas delas também não denunciam. O papel nosso do profissional do CRM não é de julgá-las, nós não vamos fazer juízo de valor em momento algum, e se ela não quiser fazer a denúncia, nós teremos passado todo o conhecimento, todos os direitos para ela, e a gente vai acolher e aceitar o que ela quis, né? Então, desculpa aí o choro de Melina. Mas, em Juazeiro também existe um projeto que já era previsto pela Lei Maria da Penha, que é um projeto de tem esse nome, né? De reabilitação dos homens agressores. Que agora, se eu não me engano, só falta já entrou em votação novamente, foi aprovado no Senado, e eu acho que só falta o presidente da República sancionar, né? Não sei se por esses dias, creio que não, ele não tenha sancionado ainda, mas, enfim. Já teve a realização de um grupo desses homens. Como é que funciona esse grupo? No Juazeiro tem o nome de Projeto das Marias. Esse grupo, todos os homens que têm medidas protetivas e que, dependendo do grau também da violência, ele é encaminhado pela Justiça para participar desse grupo reflexivo. Eles vão participar de 10 sessões reflexivas com profissionais multidisciplinares, psicólogos, advogados, assistentes sociais, a Defensoria Pública de Juazeiro também tem parceria com esse projeto. E aí eles participam para quê? Para tentar desconstruir tudo aquilo que a gente já havia falado, né? Que muitos deles não sabem o que é machismo, não sabem quais são as violências, e que muitas coisas que eles faziam com suas companheiras eram violências e eles não percebiam isso. Em algumas falas deles, né, a gente percebe que diz, não, mas eu só disse para ela me dar todo mês a metade do salário dela para ajudar nas contas da casa. Ela vai estar ajudando nas contas da casa, mas era algo obrigatório, né? Nós passamos também por um caso recentemente de que o companheiro dessa vítima bateu nela porque ele queria o auxílio emergencial dela, né? Porque era dele e ele tinha direito ao auxílio emergencial que ia ser destinado a ela, né? Mas para ele era dele e se achou no direito de bater nela, enfim. Mas muitas coisas a gente percebe que a base é isso, a gente tem que desconstruir tudo o que a gente aprendeu desde quando nasceu e tentar construir com os conceitos reais e ver de uma forma racional, não somente emocional, tudo o que acontece. O mundo está mudando, gente. O mundo hoje é outro, nós somos outra geração e temos que pensar diferente também. Vale frisar também que o Centro de Referência de Juazeiro ele tem parceria com a Delegacia da Mulher. A gente já atende na própria delegacia, no momento, em alguns dias da semana, né? No momento que é feito o boletim de ocorrência, a gente já está lá ouvindo o boletim de ocorrência para que essa mulher não vá para o CRM mais uma vez se vitimizar, falar tudo de novo, e a gente já faz aquele atendimento no mesmo momento, né? Eu acho que é bem válido essa iniciativa aqui, dessa parceria. E uma outra conquista também nossa aqui da região, principalmente de Juazeiro, foi a Patrulha Maria da Penha, que é uma equipe especializada para atender mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa patrulha, ela atende, agora na pandemia, não, ela atende toda e qualquer mulher que sofra algum tipo de violência. Mas antes ela atendia as mulheres que tinham medida protetiva, né? Fazem visitas constantes à casa para saber como é que está, se está havendo descumprimento, enfim, sempre encorajá-la e redirecionar para a rede de apoio, né? Nós tivemos também outra conquista, que foi o CRM fazer palestras instrutivas para agentes de saúde. E o agente de saúde hoje é quem está em todas as casas diariamente
e consegue, como é que eu posso dizer? Consegue visualizar a primeira violência e assim já dar um direcionamento a essa mulher. Então, basicamente, a rede de políticas públicas que nós temos presente hoje, e vale frisar que nas cidades que não tem o centro de referência da mulher, há um CREAS ou CREAS regional. Então, e os CRAs também. Eles também são porta de entrada para que se inicie esse caminho da rede de apoio à mulher. É interessante, né, isso que Tati estava falando, porque a gente percebe na fala, né, que a violência ela não está simplesmente restrita à violência física, mas que ela vai muito além do que esse tipo de violência, né, como no caso da violência psicológica e o quanto que isso traz de consequência para a pessoa que está sofrendo a violência, no caso da mulher, né. E aí eu queria pedir a Letícia para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, dar uma explanação melhor e uma orientação para as pessoas que ainda, principalmente para os homens que acham que essa violência é só física, né? É interessante, Léo, que a gente discuta violência psicológica, porque uma coisa que eu sempre faço questão de ressaltar é que não existe violência física sem que haja também violência psicológica. Não existe violência física que não atinja psicologicamente as vítimas. E é interessante que a gente lembre o seguinte: quando a gente fala em violência, a gente fala em um fenômeno social. A agressão, ela é uma reação, né? Então, na natureza, quando um animal ele se sente ameaçado, ele agride como maneira de proteção. Mas a violência, ela não é simplesmente uma agressão, ela é um processo de construção social que está fundamentado historicamente em processos de opressão e dominação. Então, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente precisa restaurar todo um processo histórico de negação dos direitos da mulher, todo um processo histórico de desprezo e ódio contra a mulher. Então, a gente precisa lembrar que a violência, para que a violência física ela seja socialmente aceita, então ela precisa de uma fundamentação psicológica que a permite. Isso acontece através da cultura, isso acontece através dos filmes, da literatura, isso acontece através das músicas. A gente, através da cultura, transmite essas ideias de que mulheres não têm valor, tudo que é feminino é desprezível, tudo que é feminino é menos válido, é menos importante, é menos inteligente. Então, através dessa transmissão cultural, a gente dá para os homens, ou os agressores no geral, a ideia de que eles estão certos. Eles se sentem corretos em agir da maneira como agem, eles se sentem corretos em agredir. Eles não acham que estão fazendo nada errado, porque eles têm toda uma fundamentação cultural que os permita agir dessa maneira. Então, quando a gente tem ali a Lei Maria da Penha, a gente começa a discutir mais enfaticamente a violência física, que a gente precisa resgatar aquilo que eu falei anteriormente também. A violência física contra a mulher e os filhos, ela era juridicamente resguardada através do Pacto Famílias. Então, é uma nova construção de reconhecimento dos direitos humanos das mulheres e, a partir disso, reconhecer que o direito da mulher à não violência. Então, além de 2006, quando vem a sanção da Lei Maria da Penha, é como se a gente dissesse o básico. Olha, não pode bater no coleguinha, sabe? Não pode beliscar o coleguinha. A gente diz primeiramente o básico. É muito reforçado o fator da violência física, do combate à violência física, do combate ao que depois a gente discute enquanto feminicídio, né? Mas de 2006 até 2018, isso é um fator que eu
uma análise na minha tese, a gente tem diversas leis que são fruto da Lei Maria da Penha, diversas leis, diversos programas que vêm reforçar todas as outras minúcias. Então, vem reforçar o fator da violência econômica, como foi citado aqui por Tati. Vem reforçar ações relativas à violência sexual interconjugal, principalmente. E aí, os fatores da violência psicológica. Quando a gente fala em ciclo de violência, é o que sempre que a gente fala de violência doméstica, violência contra a mulher, a gente fala muito em ciclo da violência. Esse ciclo ele é constituído da seguinte maneira: você tem um período de lua de mel dentro da relação, depois uma tensão e depois uma agressão. Após a agressão, para manter a mulher dentro do relacionamento, o agressor sempre pede muitas desculpas, ele vira o príncipe encantado, retorna a uma situação de lua de mel. E isso vira um ciclo. Né? Então, por que é que não existe violência física sem que haja violência psicológica? Porque, para garantir que a mulher permaneça dentro da relação, mesmo diante da violência, se o agressor se faz uso da violência psicológica de maneira a criar uma dependência afetiva, de maneira a diminuir a autoestima e a segurança dessa mulher para que ela acredite que ela precisa desse relacionamento, para que ela acredite que ela que está errada, que ela merece a agressão, para que ela acredite que ninguém além dele vai amá-la, que ele a agride, mas ele a ama, mas em alguns momentos ele consegue ser uma ótima pessoa. E isso tudo cria uma situação em que acontece a agressão e ela está ali completamente fragilizada, ela não consegue, não tem apoio, ela não tem mesmo apoio psicológico dela, ela não tem ainda um empoderamento, não tem um apoio psicológico exterior para perceber esse processo e conseguir rompê-lo, né? Então, a gente precisa discutir a violência psicológica, porque ela é muito mais comum, exatamente por ser muito mais sutil. E ela é o que permite que formas, eu não digo mais graves, porque toda forma de violência é grave, mas formas de violência física e, principalmente, o feminicídio aconteçam. Eu gostaria que Letícia pudesse falar um pouco para a gente, né, sobre essa questão da pornografia de vingança, né, um tema, acredito eu, que ainda pouco debatido nas redes sociais, pouco conversado. Estou falando como uma pessoa leiga, né, e para que a gente pudesse conversar isso de uma forma mais didática e para quem estiver assistindo a gente possa entender e quais as consequências disso. Então, o que é popularmente conhecido enquanto pornografia de vingança consiste no compartilhamento, sem o consentimento da vítima, de materiais pornográficos, fotos, imagens, vídeos, materiais que contenham nudez ou material sexual, com o objetivo de humilhar, expor e humilhar a vítima que está dentro desse material. Né? O termo pornografia de vingança é um termo que academicamente a gente busca não utilizar, ele foi muito divulgado pela mídia, mas a gente busca hoje online, porque a terminologia que é utilizada a partir da Lei 3.772, de 18 de dezembro de 2018, que criminaliza a divulgação de material íntimo sem consentimento da vítima e determina, inclui na Lei Maria da Penha a violação da intimidade da mulher enquanto uma forma de violência psicológica doméstica. Né?
é importante ressaltar que esta forma de violência, ela muitas vezes não é considerada, não é vista, encarada enquanto uma forma de violência, exatamente por ser uma violência de base psicológica, naturalizada dentro da nossa sociedade, diante de uma cultura que naturaliza a humilhação e exposição de mulheres por sua sexualidade ao longo da história. E é interessante porque a gente fala, de fato, enquanto uma forma nova de violência, em um contexto novo. Na realidade, o que é novo é a utilização da internet para essa forma de violência, mas ela é uma forma de violência que vem sendo... Existem registros dela ser praticada desde a Roma Antiga. A gente encontra registros na literatura, a gente encontra registros no cinema. A internet é um meio através do qual ela foi popularizada e pode ser praticada de maneira muito fácil, de maneira muito ampla. Então, como eu já vinha dizendo, desde 2018, nós temos legislações que criminalizam essa prática. A Lei 3.718 de 2018, que trata, é mais popularmente conhecida por tratar da importunação sexual, é a divulgação de cena de sexo ou nudez sem consentimento, já criminalizando essa prática, e a Lei 3.772 de 2018 passa a considerar, trazer a violação da intimidade da mulher para dentro da Lei Maria da Penha, considerando-a, então, uma forma de violência doméstica, levando em consideração que a maior parte o maior índice dessa violência é praticado por ex-parceiros da vítima, de fato, com objetivos de vingança. Vingança pelo fim de um relacionamento ou também como uma forma de coação para forçar aquela pessoa a não sair do relacionamento ou forçar aquela pessoa a lhe mandar mais fotos ou forçar ela a lhe mandar mais vídeos, ou forçá-la a estar em um relacionamento sexual e afetivo com ele. Ela é utilizada enquanto uma forma de chantagem. Pegando essa parte de que Letícia estava falando, né, sobre a questão da pornografia virtual, desses novos crimes, né, que na verdade não são novos, né, eles já vêm acontecendo há algum tempo no mundo virtual, né, às vezes a gente acha que esse tipo de crime está restrito só à questão offline, à vida, o cotidiano na vida real, mas ele acontece muito na questão do online, só que eu queria saber um pouco, Francado, se você pudesse explicar para a gente quais são as consequências em questões jurídicas, em termos jurídicos, para as pessoas que praticam esse tipo de crime. Leonidas, assim, é uma discussão muito interessante, principalmente quando a gente vai aliar essa questão virtual ao direito, né? As questões de legislação sobre isso. E, assim, o direito vem avançando muito nessas temáticas acerca do que a gente vai chamar de crimes cibernéticos, né? Porque nós temos aí um histórico de realização desses crimes virtuais, onde a grande premissa dessa história é justamente esse fato de que as pessoas que são os agentes ativos, né? Ou seja, as pessoas que praticam esse crime, eles pensam que pelo fato de estarem atrás de computadores, atrás dessas suas redes sociais fakes, eles poderão, então, cometer alguns tipos de crime sem que sejam, então, identificados. Então, dessa forma, se não identificados, não seriam punidos. Mas é muito nítido que o direito brasileiro ele precisa ainda avançar muito, principalmente no tópico que você ressaltou, relacionados às questões das punições relativos a esses crimes cibernéticos. Então, veja bem, quando a gente vai levar isso para o âmbito virtual, a gente entende que a gente precisa entender, na verdade, que todos os crimes que são previstos na nossa legislação, né, em sua grande maioria, dentro do nosso Código Penal, eles poderão, então, ser praticados também dentro da rede social, dentro da internet. Evidentemente, aquilo que seja devidamente enquadrado na realidade virtual.
Mas, então, nós temos esses crimes que podem ser cometidos. Não é porque você cometeu o crime por estar em uma internet que você, então, não vai ser punido. Muito pelo contrário. Se tem a punição, né? Tanto que nós temos, talvez, dos casos mais recorrentes de crimes dentro de redes sociais, dentro dessa área da internet, é justamente a questão dos crimes contra a honra. Né? E aí nós temos os tão conhecidos injúria, difamação, calúnia, que muitas pessoas pensam, principalmente, eu acho que, apesar de nós sermos jovens, eu acredito que essa nossa geração vem passando muito, né, em relação a isso, ou seja, no sentido de que, ano após ano, nós temos mais casos relacionados a essas questões desses crimes, são os famosos xingamentos, né, os famosos que seriam uma injúria, então só identificando um pouquinho a diferença deles, né, de uma forma mais clara. A calúnia é quando você vai imputar a uma pessoa o cometimento falso de um crime, né? Então é quando você fala que aquela pessoa furtou, é quando você fala que aquela pessoa roubou alguma coisa, que aquela pessoa assassinou uma pessoa, ou seja, você está cometendo uma calúnia porque aquela pessoa falsamente não cometeu aquele crime, mas você está imputando isso como um crime. Né? Então, ou seja, isso que você está fazendo é um crime virtual, é um crime contra a honra, que a gente vai chamar de calúnia. E aí nós temos a injúria e a difamação, que de uma forma assim mais clara, para que a gente possa entender, a injúria, ela é direta, né? A injúria, ela vai infringir a dignidade da pessoa que está conversando com você. É aquele famoso xingamento. Eu estou conversando com essa pessoa e eu estou xingando essa pessoa, fazendo com que essa pessoa tenha uma diminuição da sua dignidade, porque ela vai estar sofrendo esses insultos, né, de uma forma subjetiva. Já a questão da difamação é relacionada a terceiras pessoas, né? Então, é quando a gente está falando mal de uma pessoa, né? Então, a gente vai estar atacando a honra, né? Ou seja, desonrando uma terceira pessoa. Evidentemente que, na questão do direito, existem muitas outras situações, mas que não vem aqui ao caso, porque a nossa intenção é apenas resumir de uma forma específica. Então, esses crimes contra a honra são em massa cometidos na internet. Eu acho que o recado que a gente tem que dar é o seguinte, que os crimes que eles existem, né, digamos, nesse mundo que não é o mundo virtual, eles são levados ao mundo virtual. Eles podem existir ao mundo virtual. E aí, o que é que nós temos que entender, principalmente relacionado nessas questões das violências virtuais relacionadas ao gênero? Também basear nas questões de denúncias. Então, por exemplo, no nosso Brasil, nós já temos legislações acerca dessas questões cibernéticas, como, por exemplo, a questão do marco civil da internet, Lei Carolina Dickmann, que foi vazamento de exposição de fotos sexuais, íntimas de pessoas. Então, nós temos algumas legislações que especificamente falam sobre crimes virtuais, mas que a gente precisa entender que não se faz necessário legislações, não é necessário nós positivarmos, ou seja, criarmos legislações virtuais se já existem essas tipificações penais. Então, se já existe o crime de calúnia, eu não preciso criar um crime de calúnia virtual, porque automaticamente, se eu cometo o crime de calúnia dentro dessa área virtual, eu não deixo de cometer o crime de calúnia. Então, principalmente relacionadas a essas questões das mulheres, ou todas as pessoas que sejam vítimas dessa situação, elas precisam denunciar. Né? Nós temos em algumas cidades, principalmente nas cidades maiores, em alguns estados, delegacias próprias também para esses crimes cibernéticos, mas aquelas cidades das pessoas onde não tem essas delegacias especializadas, tem as delegacias comuns, né, as delegacias que nós já conhecemos, onde você também tem que fazer o boletim de ocorrência. Nós temos a Polícia Federal, que tem uma atuação muito profunda na identificação do número do IP, né, que é para saber de onde é que vem essa informação, de onde vem o cometimento desse crime. E até a título de curiosidade e de quem quer saber mais a respeito sobre isso, a Polícia Federal ela tem um manual assim, muito incrível de todas as técnicas que são utilizadas, né, das formas que são utilizadas para poder identificar essa pessoa que cometeu o crime.
E por que é importante a gente falar isso, Leonis? Porque a grande maioria, né, das pessoas que cometem esses crimes virtuais são pessoas que cometem por entender, por acreditarem que, devido a estar por trás dessa rede, dessa internet, desse computador, acham que não serão identificados. E nós temos, atualmente, diversas formas de identificação, né? Então, essa pessoa que tinha esse pensamento de que não vai ser identificada, essa pessoa está profundamente enganado, né? Então, existe sim essas formas de identificação. Então, mas para que isso venha a acontecer, se faz necessário a denúncia, né? Porque você vai provocar o poder para que eles tenham conhecimento que aquilo está passando comigo, né? Então, por isso também a importância das políticas públicas e da conscientização que a gente tem que dar das pessoas relacionadas a essa temática, né? Então, eu acho interessante a gente ressaltar essa situação. Agora, como eu falei no início da minha fala, eu entendo que o direito tem muito a evoluir, principalmente no que diz respeito a essas questões dos crimes cibernéticos, as punições. Como Letícia tinha até falado na fala anterior, ela até ressaltou o seguinte, de um vazamento de fotos íntimas, né? Vai causar, evidentemente, um transtorno, várias formas de violência vai estar envolvido aí. E aí você tem uma punição para essa pessoa, mas será que essa punição ela é suficiente? Por quê? Porque nesse crime virtual, essas exposições elas vão chegar a uma quantidade enorme, né, de pessoas. Então, você não vai ter como fazer o retorno disso, né? Você não tem como retirar o que foi feito. Então, acho que existe uma discussão que é muito necessária acerca de penas mais eficazes no sentido de ser maiores, de ter punições mais severas para esse tipo de situação de crimes cibernéticos, Leonid. E é até interessante, Fran Carlos, quando comenta sobre isso, né? Porque muita gente acha que a internet ela é uma terra sem dono, faz o que quer, né? Posta o que quer e não pensa muitas vezes na consequência. E quando acontece esse crime, como você estava falando, as consequências podem ser bem maiores do que, por exemplo, existe uma diferença do offline para o online, só que o online ele tem uma proporção bem maior, né? Ele atinge um número maior, Sim. até uma rapidez maior do que quando a gente sabe de uma violência que acontece com um vizinho ou, enfim, com uma pessoa mais próxima. Então, ele cria uma proporção maior e, consequentemente, tem consequências, né, que são bem mais amplas do que em outras situações e que trazem alguns transtornos, né, como a própria Letícia estava falando anteriormente sobre a questão da violência psicológica, né, e, enfim, outras situações que acabam afetando as vítimas. Né, e que entra muito nessa questão de que as pessoas precisam denunciar, né, além da violência física, quando a gente parte para essa parte do online, né? A gente ouve muito a questão de se conter, sabe, do medo de fazer a denúncia. E aí a gente precisa conscientizar as pessoas e, além disso, precisamos também ter políticas públicas que dê esse acolhimento, né, como a Tatiana estava falando, em relação... Com certeza. Né, precisa ter todo um suporte, não é simplesmente o querer fazer a denúncia, mas não ter essa segurança de poder fazer a denúncia, né? E é muito importante também, Leonid, ressaltar a situação. Existem algumas coisas que nós podemos fazer, né, para isso. Que para as pessoas que têm interesse nesse assunto, é muito importante que existem alguns meios mais seguros de você navegar para se proteger seus dados, né? Utilização de antivírus mais interessantes, mais eficazes. E nos casos em que você for vítima desses crimes cibernéticos, você tentar ao máximo conseguir as provas, né? Que muitas vezes a prova vai estar escrita ou falada, né? Ou qualquer forma de mídia você consiga gravar
para que isso ajude na feitura de um boletim de ocorrência, né, que é justamente essa situação da denúncia. A denúncia ela é extremamente importante, né? Eu costumo dar esse exemplo assim nas minhas salas de aula do seguinte questionamento: não tem como a gente ajudar aquela pessoa que ela sofreu uma violência que ninguém sabe que ela sofreu essa violência, né? Como é que nós iremos adentrar dentro da casa, da residência daquela pessoa, se a gente não tem conhecimento de que está tendo ali uma violência, né? Então, é muito importante a denúncia, né, em todos os aspectos, né? Aquela história, e lembrei até daquele ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Claro que se mete a colher, porque existe também essas denúncias, não propriamente a denúncia é da própria vítima, mas você, enquanto membro da sociedade, você pode sim, deve, na verdade, realizar denúncias quando você perceber também uma agressão. E, para finalizar, porque essa situação dos crimes cibernéticos é muito grande, mas existe uma outra observação muito importante, que essa questão também da internet, ela envolve duas situações: uma responsabilidade penal, que é a questão da criminalização, né? Então você vai ser punido, e as situações dessas penas é que vão variar de acordo com o tipo de crime que você cometeu, mas também nós temos uma responsabilidade civil em relação a isso, que é uma outra situação que vai fazer com que dê uma parada nessas ideias, nessas situações que acontecem no nosso ambiente virtual, né? De você achar que você pode falar o que você quiser, de você achar que você pode, que ali é uma terra de seu ninguém, né? Então, o que é essa responsabilidade civil? É justamente você, civil, ir atrás dessa responsabilização, seja pelo dano moral que você sofreu, né? Ou pelo dano material que aquilo te ocasionou, né? Então, existe uma responsabilidade civil, como também uma responsabilidade penal, certo? Eu acho que é muito importante frisar também isso, porque faz com que essas pessoas entendam que não é apenas a questão da criminalização que eles vão estar, né, que já é forte o suficiente para não cometimento de crimes, mas também você tem um outro aspecto também que vai ser aumentar ainda mais essa situação do ambiente virtual. Também pode ser praticado sem qualquer objetivo de vingança. A gente vê isso acontecendo muito, em que o material é divulgado para os amigos ou para os conhecidos, única e exclusivamente para registrar aquela conquista sexual. É uma forma de reafirmação da masculinidade. O grande problema que a gente enfrenta em relação à exposição íntima online é que, uma vez que é divulgado as fotos, os vídeos, o material, ou até mesmo relatos ou listas contendo o nome dessa mulher, ela passa a ser assediada, agredida e atacada por terceiros. Então, acontecem casos em que, de fato, elas perdem o emprego, ou a vida na escola ou a vida na universidade passa a ser insuportável. Elas recebem todo tipo de mensagens sexualmente agressivas, e enquanto mensagens sexualmente agressivas a gente entende assédios sexuais, importunação sexual direcionada, fotos de genitálias que inundam as redes sociais dessas mulheres. Então, a convivência social dela passa a ser completamente impossibilitada. Então, a partir dessa exposição e diante dos assédios e agressões de terceiros que elas passam a sofrer, elas passam a ter um sofrimento psicológico atrelado a esta violência. Então, elas desenvolvem o que o meu estudo do mestrado e outros estudos desenvolvidos no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, chegará à conclusão de que as mulheres passam a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, comportamento de automutilação, entre outras formas de sofrimento psíquico diante da violência da exposição íntima online. Então, percebamos que é uma violência que afeta diretamente a saúde mental e a convivência social das mulheres que são vitimizadas.
Outro ponto interessante a se tratar nessa questão é relativo ao linchamento virtual, como eu já me referi. Após a exposição, essa mulher passa a ser assediada dentro das suas redes sociais. Então, ela vê muitas vezes a necessidade de fechar completamente, sair completamente das redes sociais. A convivência dela dentro das redes passa a ser impossível diante de tamanho assédio. Essa fuga das redes sociais acaba muitas vezes se refletindo no seu meio social, de fato. Então, muitas precisam mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de escola, para conseguir viver uma vida, digamos que voltar à sua normalidade. O que poderia ser considerado enquanto uma forma de linchamento virtual, que é um fenômeno que vem acontecendo nas últimas décadas. É um fenômeno em que, após uma exposição, independentemente de qual seja o motivo desta exposição, uma pessoa passa a ser atacada, assediada dentro das redes sociais e, de fato, a sua convivência, a sua vivência dentro das redes e muitas vezes fora dela passa a ser impossível e insuportável, afetando diretamente a saúde mental destas pessoas. Sabe uma coisa, Letícia, que eu acho assim muito importante a gente falar um pouquinho em relação às questões de formas de prevenção, né? Eu acredito que é uma situação muito delicada, né? Inclusive muitas mulheres elas sofrem muito com isso, mas eu acho necessário também que a gente possa dar algumas dicas tanto de prevenção, né? Para que não se tenha essas exposições, né? O direito ele trata isso através de algumas positivações de leis, né? De algumas punições, mas eu vejo também a importância na psicologia dessas formas de prevenção. Acho que você poderia abordar um pouquinho, ficaria bem interessante. Um fator complexo para se trabalhar a prevenção é que muitas vezes a exposição não acontece através de materiais audiovisuais, por exemplo, né? Então, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro foi de que uma escola, os meninos da escola estavam fazendo uma lista de 10 mais vadias da escola. Era uma lista com o nome dessas meninas. E das 10 meninas, 3 tentaram suicídio. Então, é muito difícil a gente falar em prevenção de fato, porque de fato não existe como se prevenir. Algumas das participantes da minha pesquisa, por exemplo, uma das participantes da minha pesquisa do mestrado, ela não sabe por quê, ela não sabe por quê, mas ela teve informações pessoais dela, não eram informações íntimas, no sentido de sexuais. Eram fotos, selfies dela, o número do telefone e o contato das redes sociais, divulgados em um fórum online. E a partir dessa divulgação, ela passou a ter as redes sociais dela inundadas com mensagens sexualmente agressivas, né? Então, é algo que é impossível, de fato, haver uma prevenção. Mas existem alguns cuidados que as pessoas podem tomar ao enviar materiais que contenham nudez ou atos sexuais, porque é uma forma de sexualidade dentro da era digital que precisa ser discutida, que precisa ser reconhecida, mas que precisa ser realizada com um pouco mais de segurança, de fato, para evitar que esse material recaia nas mãos de pessoas com más intenções. Então, o uso de alguns aplicativos que permitam o envio de material sem que esse material possa ser, de qualquer maneira, copiado ou que se tire captura de tela. Por exemplo, através do Telegram é possível você enviar um material, definir o tempo que a pessoa vai poder visualizar esse material e não permitir que ele seja copiado ou haja a captura de tela.
Então, o uso de alguns aplicativos que permitam o envio de material sem que ele seja guardado, vão favorecer para que esse material, de fato, não recaia nas mãos de pessoas com intenções maliciosas. Mas, de fato, uma prevenção por completo é impossível de acontecer, porque a gente não existe, de fato, uma motivação ou um meio, alguma ação da mulher que faça com que isso não aconteça com ela. Independentemente do que ela tenha feito, independentemente do material que ela tenha ou não, ela pode sofrer uma exposição íntima online. Então, a melhor prevenção, de fato, é a educação. A melhor prevenção é realizar uma conscientização em relação à temática, é informar que esse tipo de atitude é crime e que recai em pena de 6 meses a 1 ano, se não me engano, e multa. E, diante dos casos que a gente encontrar, denunciar, registrar a denúncia. Leonides, eu vou só justamente complementar, porque a intenção da pergunta era justamente chegar a essa resposta da educação. E aí, o que é importante, né? A gente fazer a defesa da necessidade de sempre nós termos os assuntos de educação e gênero dentro das escolas, né? Que é uma situação que hoje, né, existe um incentivo, né, porque faz parte das legislações educacionais que nós tenhamos as questões de gênero dentro das escolas, apesar de que existe uma grande resistência por parte do governo em não colocar esses assuntos de gênero dentro das escolas. E, dentre inúmeros outros fatores, existe uma falta de conhecimento do que, de fato, se tem na discussão de gênero, né? E, por exemplo, uma das vertentes da discussão de gênero é justamente o que Letícia acabou de falar, né? Ou seja, a educação preventiva, de você demonstrar o que os atos são errados, que isso não pode, e que muitos deles serão tipificados como crimes, né? Então, muitas vezes, se faz extremamente necessário a gente sempre apoiar as políticas de educação em gênero dentro das escolas, porque é justamente como forma de conhecimento, de prevenção, e aí você vai fazer com que essas crianças, com que esses adolescentes, eles possam, então, crescer e possam ter uma realidade que seja diferente da que nós estamos vivenciando hoje e que vem sendo vivenciado ao longo tempo, né? Porque as discussões que são sempre rebatidas, principalmente por aquelas pessoas mais conservadoras, é que as questões de gênero estão totalmente ligadas às questões de sexualidade, né? E a gente que estuda gênero, a gente sabe que existe uma diferenciação enorme sobre essas situações e que o que se trabalha é a forma de comunicação, né? Se uma forma de comunicação para crianças é diferente, uma forma de comunicação para adolescentes, que é uma forma de comunicação diferente para os adultos. Então, esse meio com que se conversa sobre as questões de gênero é que nós deveríamos estar tratando isso, né, através de congressos, através de materiais que, de fato, vem sendo estudado. Porém, existe uma grande barreira ainda no enfrentamento da inclusão do ensino de gênero dentro das escolas. Para quem não é assim da área de direito, existe, inclusive em alguns municípios, isso acho que aconteceu em muitos lugares do Brasil, aqui em Pernambuco aconteceu em algumas cidades, eu conheço também no Ceará algumas cidades que aconteceram, que os vereadores eles estavam editando legislações para proibir o ensino de gênero em algumas escolas, né, nas escolas dos seus... Aqui em Campina também. Pois é, nos seus municípios. E um absurdo, né? Por que é um absurdo? Isso quando vai até o STF, né, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, já tem um posicionamento que essas leis elas são inconstitucionais, né? São inconstitucionais por alguns motivos. Dentre esses motivos, o fato de que já nós temos a positivação das legislações educacionais que vão falar sobre a obrigatoriedade do ensino de gênero dentro das escolas,
né? Então, uma lei municipal ela não pode passar por cima de uma lei federal. Mas vejam por que eu estou trazendo isso. Para a gente perceber o absurdo que essas questões muito ligadas ao conservadorismo, elas nos prejudicam, né? A gente está discutindo uma situação que já era para estar superada, né? Isso já era para estar acontecendo há muitos e muitos tempos. E a gente era para estar discutindo as melhores formas de diálogo, as melhores formas de ajuda às crianças, as melhores formas de ajudar as mulheres a terem essas percepções de gênero. E dentro disso tudo, das questões que se aplica é justamente o que Letícia falou sobre essas questões educacionais, essas questões de segurança que envolve e fazer com que essas mulheres elas reconheçam quando elas estão propícias a que isso possa acontecer, né? Porque, de certa forma, realmente não se tem como prevenção, mas, às vezes, tem sinais que aí as mulheres, devido a uma construção histórica, são levadas a essa ideia de que é permitido, né? Que elas podem fazer isso, que elas, na verdade, são obrigadas a se expor. Então, isso é muito importante. Então, eu queria frisar muito isso sobre a importância do ensino de gênero dentro das escolas. É interessante esse ponto, Fran Carlos, por conta do fator da educação. No último Congresso de Juventudes que teve, que inclusive foi Paraíba e Pernambuco, eu dei um mini curso sobre violências online e estavam os jovens protagonistas e alguns educadores. E um ponto que um dos educadores levantou foi que não existe tempo na escola para discutir esse tipo de questão, que não seria, então, função da escola discutir esse tipo de questão. E uma resposta que um dos jovens protagonistas deu foi que meu pai, em casa, me ensinou que era errado roubar, que era crime matar. Mas meu pai não me ensinou que era crime compartilhar uma foto, um nude, por exemplo, que eu recebi de uma menina da minha escola. E eu estou aprendendo isso aqui, eu preciso discutir com os meus colegas da minha escola que isso é crime. Ou então, isso vai continuar acontecendo, essa forma de violência vai continuar acontecendo e pode atingir pessoas que me são próximas e me são queridas. Eu achei essa fala dele interessantíssima. A gente precisa reconhecer que, de fato, essa educação em gênero, principalmente quando a gente fala sobre violência contra a mulher, as diversas formas de violência de gênero, né? Incluindo também a homofobia, a transfobia, mas no meu caso de trabalho específico, que é a violência contra a mulher, elas são formas de violência naturalizadas, em que até pouco tempo elas eram garantidas legalmente, judicialmente, né? E que a gente vive hoje um processo de desconstrução de uma cultura de violência contra a mulher. Então, a gente precisa da atuação de todas as políticas públicas em conjunto para poder, de fato, fazer com que a política de enfrentamento à violência contra a mulher seja efetivada. De todas as políticas públicas e de todas as instituições, principalmente Exatamente. a família, que é a primeira instituição de todas, né? Eu acho que nós devemos, sim, enquanto na escola não tem ainda esse estudo, mas nós que já temos consciência que nós temos que saber disso e passar para as próximas gerações, para os nossos familiares, seja eles mais velhos ou da nossa idade, a gente tem que disseminar esse conhecimento, né? Eu acho que esse exemplo que Fran Carlos falou, das câmaras municipais, legislando e não existiu estudo de gênero na escola, então, se ainda não existe esse estudo de gênero, nós, que já temos esse conhecimento, já tiramos esse preconceito, né, de que quando a gente não conhece alguma coisa, a gente, a princípio, já tem uma repulsa, né? Não, isso não deve existir. Então, se cada um se conscientizasse de que, primeiro, não, eu vou estudar, vou ler um pouco sobre o assunto, procurar pessoas que conhecem o assunto e dizer, sim, mas por que deve existir? E rebater com o que eu acho que não deve existir.
e aí cada um faz a sua parte de desconstrução, né, de tudo isso que se resume ao machismo estrutural, né, que todos nós estamos inseridos, fomos criados sendo machistas, sim, seja mulher ou homem, mas a gente tem que se desconstruir. E a partir do indivíduo, de cada um, é que a gente tem que melhorar o mundo, né? Eu estava conversando com o Leonidas essa semana e eu estava dizendo a ele, eu disse, Léo, nossa geração está sendo muito especial. A gente é uma geração de que está tendo a oportunidade de efetivar os direitos que anteriormente já foram conquistados. Foram conquistados e não foram utilizados da forma correta. Se a nossa geração, eu, vocês, se a gente não efetivar a cultura da denúncia dos crimes, de efetivação dos direitos das mulheres, a gente não vai conseguir com que a próxima geração, por exemplo, a geração da minha filha, ela possa, a partir de um momento que, porventura, ela venha a ser vítima de um tipo de violência como esse, que eu espero que não, ela já sabe que o primeiro passo que eu tenho que fazer é denunciar. Mas hoje, as pessoas ainda não têm realmente essa cultura de denúncia. Então, a gente tem que fazer valer esse conhecimento que a gente está tendo, esse bombardeio de informações, saber filtrar e cada um fazer a nossa parte, que aí a gente vai efetivar tudo que já foi conquistado por pessoas que lutaram muito anteriormente, para que a gente tivesse esses direitos hoje e que mais na frente minha filha, minhas netas e todas as outras pessoas possam fazer valer, de fato, os direitos que a gente já tem. E é interessante esse fator, Tati, porque para que a gente consiga criar um ambiente em que as vítimas de violência se sintam dispostas e à vontade para registrar a denúncia, a gente precisa combater um processo de culpabilização das vítimas, que é especialmente difícil nos casos de violência contra a mulher, seja violência sexual, seja violência doméstica, seja violência psicológica, porque existe uma tendência, de fato, a culpabilizar as vítimas, mesmo em situações em que a vítima, ela, por exemplo, um caso de estupro de vulnerável, em que a vítima ela devia ser completamente protegida, né, pelos adultos que estão ao seu redor, mas ela, ao invés de ser protegida, ela é vitimada e a sociedade ainda a culpabiliza, diz que ela provocou, que ela que quis. Então, nós precisamos realizar, enquanto sociedade, esse combate à culpabilização das vítimas, para que a gente, de fato, desenvolva um ambiente em que as vítimas se sintam confortáveis para registrar a denúncia, porque todo mundo que trabalha com violência sabe que não é nada fácil registrar uma denúncia. É um processo doloroso, é um processo em que você revive aquela dor. E se não existe um apoio, tanto da rede social daquela pessoa, da família e dos amigos, quanto dos profissionais, das instituições e da sociedade como um todo, ela teme a denúncia. A vítima teme denunciar, porque ela teme sofrer revitimizações durante o processo da denúncia e de julgamento, né? E nisso, o direito dela de acesso à justiça é negado. De agradecer a todo mundo que participou hoje, né? A Tati, a Letícia, a Carles, e aí deixar agora no final para que cada um de vocês possam fazer, né, suas considerações e deixar uma mensagem para quem vai assistir ou está assistindo esse vídeo nesse momento. Queria agradecer a participação nessa iniciativa, que é muito boa, que a gente possa em outros momentos conversar mais aprofundado sobre esse assunto e que vamos nos desconstruir e construir novos conceitos. É o que a sociedade está precisando, a nossa geração está tendo essa oportunidade e vamos na luta, né? Um dia por vez, todo dia é dia de luta e muito obrigada. Eu agradeço o espaço em poder estar aqui debatendo questões que são absolutamente pertinentes para a nossa sociedade. Poder divulgar um pouco também da produção científica em relação a essas temáticas. Eu acredito que somos aqui todos cientistas e uma das funções do cientista é, de fato, informar a população.
de fato, agir em prol da população, trazendo conhecimento, trazendo informação e promovendo mudança social através da informação. Então, muito obrigada pelo espaço e eu espero que tenhamos outras oportunidades para poder discutir temáticas assim tão relevantes. Sempre que a gente fala sobre educação e a gente levar um pouquinho do conhecimento para as outras pessoas, se você consegue fazer um impacto na vida de uma única pessoa que vai estar assistindo nosso vídeo, já é uma forma positiva que a gente tem de ajudar essa sociedade e ajudar esse mundo que nós estamos vivenciando nesse exato momento. Então, é sempre bom a gente poder discutir sobre essas temáticas, né, e discutir com pessoas que têm pensamentos interessantes e que compartilham das mesmas lutas e compartilham dos mesmos pensamentos, desses ideais que a gente tem, que são ideais dos direitos humanos. Então, Letícia, Tati, você, Leonides, eu espero que nós possamos aí ter contribuído nessa discussão acerca dessa temática, que é uma temática muito ampla, né? A gente poderia passar muito... existem diversos aspectos, né, dentro disso, mas que a gente possa ter, de forma objetiva, ter repassado essa informação e que eu também informar que eu estou disponível para todas as dúvidas, para quem quiser conversar sobre essa temática ou outras, estarei aí acessível. Agradeço pelo convite e, de antemão, parabenizo pela iniciativa, porque eu acho extremamente importante e válido nos nossos contextos atuais. Que eu acho que o ponto fundamental, assim, de quando a gente se dispõe a ir para as redes sociais, colocar a cara, né, nas redes sociais, é isso, é de ter uma responsabilidade social para ajudar de alguma forma as outras pessoas. Não adianta a gente ter uma formação científica, uma formação profissional, que coloca aquilo na prática, né? Eu acho que é um conhecimento que deveria ser construído mais e mais dentro da sociedade, essa questão de interdisciplinaridade. Muitas vezes não é desconsiderada. Às vezes a gente, eu sou uma coisa e vou trabalhar só isso. Aí, na verdade, quando a gente cria essa crítica social, essa construção, a gente percebe que um ser, um indivíduo, ele não consegue construir só, né? E a gente precisa ter essa conversa mais vezes para poder ajudar outras pessoas.